Quando você tá numa cozinha e você começa a sentir aquele cheiro todo daquela alquimia do que é cozinhar, e a aromaterapia ela é isso, é você usar os cheiros a seu favor. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma sessão de fotos? Hoje eu tenho aqui a Ivy Fávero. Ivy, se Oi. apresenta pra gente. Tudo bem? E Fávero, olha pra onde? Pra gente? onde você quiser, Pra onde olha pra quiser? mim. Então, vou olhar pra você. Ivy Fávero, terapeuta emocional, especialista em relações étnico-raciais, mãe, que mais? Faz tanta coisa. Muita coisa, porque dentro desse terapeuta aí tem um monte de subitens, né? Tem a cromoterapia, tem um projeto que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Enfim, né? Tem um monte Tem de muita coisa. coisa. Tem aromaterapia, tem cromoterapia, tem barra de axis, tem relacionamento de casal, tem atender pessoas virtualmente, coisa que há pouco tempo não se pensava. Sim. Tem reestruturação, reorganização, tem um monte de coisa, né? Olha, eu fiquei curiosa com essa reestruturação e com essa reorganização, mas vamos por partes, vendo que você tem Eu colar. tenho um colar. Esse colar não sai daqui. Porque Mostra ele pra mim. ele é um colar que tem a flor de lótus, que é a flor que representa a minha empresa, que é a Maná Terapia, né? Eu trabalho com terapia integrativa, complementar, holística, seja o nome que as pessoas quiserem batizar. E eu sou aromaterapeuta, então este colar é um colar difusor, que eu uso óleos essenciais nele para cuidar do meu estado emocional ou de alguma questão, né? E aí hoje, por exemplo, eu usei bergamota, que é um óleo da alegria também. Tá, mas me conta, quando você coloca o óleo no difusor, mostra pra gente. Então aqui, ele tem esse fechinho aqui, eu abro, ele tem várias espuminhas dessa, que eu escolho uma, normalmente eu fico na vermelha mesmo. E aí eu pingo aqui as gotinhas que eu quero. Muito bom. Aqui tem uma mistura, na verdade, porque hoje eu pinguei bergamota, mas ontem eu tava com cipreste, e aí os cheiros vão se misturando. Então, cada dia você tá com um perfume diferente também. Sim. Né? Continua segurando do jeito que tá. Ai. E é legal esse... que você também pintou as unhas de roxo. Ah, sim. Sabe por quê? Tem a armação do seu óculos, Armação é do roxinha. óculos Gente, tá também é. demais isso, viu? Lembra quando a gente fez a primeira sessão de fotos? Lembro. Eu estava com a unha roxa também. Nossa, isso eu não lembro. Eu lembro. Aí eu fui fazer a unha hoje de manhã. E aí eu mostrei pra manicure, eu quero mais ou menos um tom desse. Gostei. E aí ela fez bem parecidinha com o que tava lá, com aquelas fotos. Eu peguei uma daquelas fotos e mostrei pra ela. Ela aproximou bem, ela viu que tinha uma unha com glitter. E ela fez bem parecido, né? Não é igual, mas fez bem parecido. Então vamos aproveitar essa mão, que tá linda. E me conta mais, como é que você começou? Como é que você chegou? Porque você era jornalista. Uhum. E depois eu te conheci, você trabalhava com maquiagem, mais com essa questão da beleza. E hoje você é terapeuta. Na verdade é uma tudo coisa... junto? Tudo junto e misturado. Tá, adoro. Eu fiz magistério primeiro, né? Lá na minha adolescência, fiz magistério e comecei a dar aula. No último ano do magistério, eu já fui fazer faculdade. E aí eu optei pelo jornalismo. Porque sempre fui leitora, sempre gostei de escrever, mas tinha medo das câmeras, tinha vergonha da minha voz, uma coisa muito louca. E aí, fiquei na educação muito mais tempo do que como jornalista mesmo. Como jornalista, eu trabalhei 1 ano como assessora de imprensa. E optei por ficar na educação. Eu me realizava ali. Depois, coisas aconteceram na vida
E eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Eu sabia que eu não queria mais a educação formal, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. E aí eu conheci a maquiagem. E comecei a usar a maquiagem, mas não a maquiagem pela maquiagem. Eu usava a maquiagem como um processo de cura, de autoconhecimento, de saúde e bem-estar. Porque eu nunca pensei a maquiagem e o autocuidado apenas como uma questão de beleza. Eu sempre considerei que esse era um processo que nós, mulheres, poderíamos utilizar para uma reconstrução. E foi assim que eu comecei, então, nesse mundo do autocuidado e tal. Mas eu nunca parei de estudar. Fiz várias imersões, fiz várias coisas, vários cursos. E aí, então, eu resolvi associar as coisas e trabalhar também com as terapias. Eu já era psicopedagoga, né? E aí eu resolvi fazer cursos para me tornar uma terapeuta integrativa, que é o que a gente diz, né? A gente trabalha com várias técnicas, eu escolhi algumas, são mais de 20. E aí eu escolhi algumas para trabalhar, aromaterapia, cromoterapia, barra de axis, a inteligência emocional, que é o que me apaixona mesmo, porque na aromaterapia, por exemplo, eu posso fazer um atendimento com você e depois você não querer mais. Então, eu não consigo te acompanhar. Na inteligência emocional, é uma mentoria bem particular. Bem personalizada? Bem personalizada. Mesmo que eu tenha um protocolo, que a gente tem um protocolo, ela não vai caminhar para você e para outra pessoa da mesma maneira. É diferente. E por que que é diferente? Porque a partir do que você vai me dizendo, eu vou refazendo perguntas, eu vou te ajudando a ressignificar as suas emoções, os seus sentimentos e entender que, ok, os desafios estão aí todos os dias, você vai passar por determinadas situações que vão ligar aqueles gatilhos emocionais que às vezes a gente considera que não são adequados, e aí você entendendo cada significado e o porquê, por exemplo, do medo, o porquê da raiva, o porquê da tristeza, que são emoções que normalmente a gente acha que não são boas, né? Que a gente normalmente não quer nem pensar nisso. Sim. Você consegue entender que a tristeza tem uma função na sua vida, que o medo, se não fosse o medo, talvez a humanidade não existisse hoje, né? Porque o homem, do jeito que é, se não tivesse medo, ele ia se atirar naquele mundo antigo, né? Sim. Com animais muito ferozes, não que hoje a gente não tenha, mas assim, o que nos impede de ir lá nas savanas africanas, por exemplo, enfrentar aqueles animais? E vamos aproveitar que você está falando de medo. Quando o medo é ruim? Quando ele te paralisa. Quando ele não te deixa fazer o que você precisa fazer. Quando ele está em desequilíbrio, né? Porque o medo, ele faz o que com você? Ele te segura para você não se atirar do penhasco. Mas quando ele não te deixa, por exemplo, andar no shopping perto da beiradinha, aí é ruim. Quando ele te leva ao sofrimento, né? Entendi. Agora, ele é bom porque ele não deixa você se jogar de lá de cima. Sim. Né? Então, aí tudo bem. Então, a gente precisa ter medo. Mas ele não pode ser exagerado. Te impedir, por exemplo, de atravessar de barquinha, te impedir de dirigir um carro. Sim. Impedir, às vezes, de sair na rua. De sair tem gente que tem um medo excessivo de sair sozinho e não consegue fazer nada. Exatamente. Então, o medo é bacana, sim, para não te deixar ir além do seu limite. Mas ele também não pode ser tão grande que te impeça de viver. Sim. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe roupas para trocar? Trouxe. Então a gente vai fazer isso já. Beleza. Bora. Então, Ive, me conta, você tinha falado que
tem novidade no assunto da terapia? Manda. Bom, as novidades são que eu, de um tempo para cá, tenho focado em trabalhar com casais. Ou com casais que estejam já num processo de separação, querendo se reorganizar, buscando entender se eles querem tentar salvar o casamento, que é o que a gente chama de amor à segunda vista, né? Então, é se reapaixonar, voltar a fazer coisas que fazia lá no início e que a gente, com o passar do tempo, vai esquecendo de fazer. E aí a gente vai perdendo a admiração. E é isso que muitas vezes faz o casamento se perder. Então, eu tenho trabalhado com esses casais na perspectiva de, se você já é um casal e as coisas vão mal, a gente tenta reorganizar, ressignificar a partir do autoconhecimento. Vamos continuar esse papo sentada agora. Autoconhecimento. Autoconhecimento foi a forma como eu te conheci, na verdade. Foi, A gente começou fazendo lives sobre autoconhecimento. foi. Vamos fazer algumas fotos Vamos usando a fazer cadeira, umas por favor? fotos usando a cadeira. Sim. Muito bem. E aí vamos aproveitar que daí você dá uma descansada, uma relaxada, né? E já continua essa conversa sobre autoconhecimento. Me fala da importância do autoconhecimento nesse processo que você estava falando. Bom, num relacionamento de casal, normalmente as pessoas acham que elas têm que fazer tudo para que a outra pessoa seja feliz, para fazer as vontades da outra pessoa. E isso, em tese, é verdadeiro. Mas quando você não se conhece, quando você não sabe as coisas que você deseja, quando você não se permite também dizer, declarar quem você é, o que você gosta, o que te incomoda, você passa a se autoanular. E a autoanulação faz com que o outro perca aquele desejo e aquela atração que tinha por você. Então, o que é o autoconhecimento nesse processo? É você aprender mais sobre você e se amar mais para que você possa conhecer melhor a pessoa que está perto de você e amá-la também. A gente tem aí na religião, né, aquela máxima de amar ao outro como a ti mesmo. Sim. Que parece fácil, mas a gente, ao mesmo tempo que tem isso como um mandamento, aprende e escuta a vida toda, ou vê exemplos durante a vida toda, de que você tem que amar ao outro, que você tem que cuidar do outro, que você tem que olhar para o outro. Sim, tem que fazer Porque tudo se pelo outro. você faz para você primeiro, você está sendo egoísta. Quando, na verdade, faz todo sentido que você faça para você. E aí vamos parar aqui para pensar. Quando você arruma um namorado ou uma namorada, o que faz você olhar para essa pessoa? O que faz você admirar essa pessoa? É a liberdade que ela tem, são as coisas que ela faz, é o jeito que ela pensa, é a maneira como ela se comporta. Aí você entra nesse relacionamento que você quer que dure para sempre, só que esse para sempre pode ser encurtado. Por quê? Porque a pessoa, por acreditar que tem que fazer tudo por você, para você, deixa de fazer as coisas que fazia antes. E aí você distorce, além de distorcer todo o entendimento sobre você mesmo, você distorce todo o entendimento do outro. E é aí que o relacionamento começa a degringolar. Exatamente. E aí, o que as pessoas falam nas brigas? Mas você não é como você era quando eu te conheci, porque não é mesmo. Ninguém é, na verdade, todo Ninguém mundo tem um é. processo sempre de mudança, mas as pessoas também têm esse outro problema de querer se mudar, se moldar ao outro. As necessidades do outro. Sim. E aí são os equívocos que a pessoa tem, né? Ela faz as coisas desse jeito porque ela acredita que é amando a outra pessoa, demonstrando todo o seu amor, se autoanulando muitas vezes, que vai dar bom, quando na verdade não vai. Porque se o que fazia eu gostar de você, ter admiração por você, querer ficar com você, você deixou de lado para atender às minhas necessidades, aí você já não é mais a pessoa, quer dizer, você é a pessoa pela qual eu me apaixonei, mas você está escondendo
Isso. As características que você gostou. Justamente o que fez eu me apaixonar por você. Aí, E fora o óbvio, né? Às vezes a gente tenta adivinhar o que a pessoa quer e essa adivinhação não é tão certa assim. Vamos voltar aqui pro assunto das fotos. Eu queria que você fizesse uma baguncinha nesse cabelo aí, porque, adoro as bagunças né? do cabelo. Você falou que queria alegria, liberdade, você tá tão contida. Você sabe que quando eu tô fazendo as lives, vai me dando um calor, vai me dando uma coisa. E aí eu vou, no meio da live, eu começo a mexer no cabelo, eu começo a fazer umas loucuras. E aí outro dia me perguntaram, mas por que você faz isso, né? De mexer no cabelo, de mudar o cabelo no meio da live. Você começa de um jeito e termina de outro. Ai, gente, porque eu tenho calor, porque eu gosto do cabelo bagunçado. Sim, eu queria saber por que as pessoas perguntam tanto também, né? Ah, as Meu pessoas perguntam Deus. tanto porque elas são curiosas. Porque elas são julgadoras. Ah, sim. E aí, o que é legal na terapia, quando você está tratando justamente da inteligência emocional? Eu ajudo as pessoas a entenderem o porquê as pessoas perguntam, o porquê que a gente Posso? se sente julgada, criticada e por que a gente acaba fazendo justamente esse movimento de se autoanular, Uhum. né? Muitas vezes é porque a gente quer ser aceita e amada. Porque a gente tem medo da rejeição. E aí isso nos transforma em quem nós não somos. Isso é terrível Isso é demais. terrível demais. Me fala um pouquinho da aromaterapia. A aromaterapia é vida, né? Gente, cheiro é vida. Eu sou Não tão é? fã. Quando você tá numa cozinha e você começa a sentir aquele cheiro todo, daquela alquimia do que é cozinhar, né? E a aromaterapia, ela é isso, é você usar os cheiros a seu favor. Nesse caso, os cheiros das plantas, os cheiros das flores, os cheiros das raízes. A aromaterapia, ela nos ajuda no processo terapêutico em vários sentidos, né? Ela dá suporte para questões de humor, para questões de imunidade. Para quem, por exemplo, é diabético, dá para você fazer várias misturas, várias sinergias aí com os óleos essenciais e te ajudar nesse suporte terapêutico. Eu nunca faço um atendimento, uma indicação, né, na verdade, de um óleo essencial sem antes conhecer a pessoa, sem antes fazer determinadas perguntas para a pessoa, porque o sono, a falta de sono, a vida agitada, as crenças, as doenças pré-existentes, tudo isso influencia na escolha de um óleo essencial. E o mesmo óleo que, por exemplo, outro dia, agora há pouco, né, você estava falando da lavanda, que para você, a lavanda, você quer dormir bem, a lavanda é Adoro. Para outras pessoas, não é necessariamente. Para mim, por exemplo, só a lavanda É pouco. é pouco. Eu preciso de uma misturinha de lavanda com ylang-ylang, que na medida certa me faz dormir. Numa outra determinada medida, pode ser um afrodisíaco. Então, assim, o óleo essencial, ele é pensado pelo aromaterapeuta para a pessoa, individualmente, de maneira personalizada, para atender aquela necessidade, levando em consideração estilo de vida, crenças, saúde, porque tem óleo essencial que pode interagir com algum medicamento, tem óleo essencial que pessoas com propensão a câncer não podem utilizar. Então, nunca, jamais faça uso de um óleo essencial sem ter conversado antes com um profissional, né? Que vai saber te indicar o óleo, a maneira de você usar, porque para cada pessoa e para cada objetivo também é um jeito diferente, né? Você não pode sair... vou ali na farmácia, tem óleos essenciais, vou sair comprando, pergunta para a vendedora, esse serve para quê? Esse serve para quê? Esse serve para quê? Junta tudo, De jeito dá nenhum. ruim, pode dar ruim, né? Então o ideal é sempre você procurar ajuda profissional, porque óleo essencial é coisa séria. E aí, vamos para meio que já caminhando para encerrar, porque Uhum. parece que não, mas a gente já
Falou Já pra falou Chuchu. bastante? Já. Me fala uma coisa, Ive. A Ive empreendedora. Uhum. Qual é a maior dificuldade da Ive empreendedora hoje? Por quê? Caramba, né? Porque a Ive, ela se reestruturou e ela mudou muito. Ela realmente fez uma remodelagem completa Sim. no campo profissional. Como foi essa virada da Ive jornalista para a Ive empreendedora? Então, na verdade é muito diferente, né, tudo, porque, veja, eu como jornalista era funcionária de alguém, eu como professora era da rede pública. E aí, quando você está na rede pública por muitos anos, você acredita que você não vai ser outra coisa, né? E o funcionalismo público, ele te traz uma estabilidade. Aí você resolve empreender, que é você tirar. Primeiro que você é o teu patrão, você manda no teu dia, você organiza a sua agenda. E se você não tiver estruturado emocionalmente, no primeiro desafio você tende a jogar a toalha, né? Ou você tá tão. Você quer tanto aquilo que você também não mede consequências Para alcançar. e aí pode acontecer duas coisas, né? Você pode perder o controle e perder a mão e se endividar, ou você pode ficar num processo emocional de tanta tristeza, porque aquilo que você tinha planejado não deu certo naquele momento, e aí você desiste. Então são duas coisas, né? E eu passei por momentos de altos e baixos. E aí saber lidar com isso, eu acho que é o X da questão para todo empreendedor, né? Assim, vamos fazer as contas, vamos planejar, vamos colocar no papel todos os projetos e tem coisa que pode sair daquilo que você estava planejando, daquele tempo, né? Porque quando a gente planeja, a gente pensa num tempo de colher esses frutos, que não necessariamente vem na hora que você estava achando que aconteceria. Até porque vivemos hoje, neste país, aliás, no mundo todo, né? Uma crise econômica, muita coisa que aconteceu por conta também da pandemia, muita coisa que a pandemia fez piorar, mas fato é que a gente está passando por reestruturações, Sim. por reorganizações, inclusive no modo de trabalhar, né? Sim, o modo de trabalhar mudou muito e vai seguir mudando, né? Não... O que é bom. O que é excepcional. Tudo, eu li em algum lugar, acho que foi o Leandro Carnal falando que uma das coisas que muda, faz o mundo evoluir é pandemia, então É, porque vivemos veja, isso e lá vamos na evoluir. gripe espanhola, né? Tudo mudou. As pandemias, as guerras, os acidentes Sim, grandes, né? Isso faz as pessoas repensarem, se reorganizarem, se reestruturarem. Mas tem outro lado, né? É sempre com movimento, é sempre com planejamento, é sim, sempre com as percepções muito aguçadas, sem os exageros, porque eles podem nos paralisar, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, né? Planejei aqui, foi para esse caminho, vamos readequar? Venho para cá, vou para lá, o que que eu faço? Isso a gente precisa estar sempre pensando, reorganizando. Eu acho que é isso, né? sim. Ive, muito obrigada pelo nosso Eu papo. agradeço. Adorei, como sempre. Também adorei. Muito É bom. muito bom conversar com você e a gente sempre está se encontrando e toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, 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 conversa e fica assunto para conversar mais um pouco. Sempre. Então a Toda gente vez. se esbarra nas lives aí, mas a gente Com só certeza. não pode deixar de conversar. Com certeza. Em breve, então, eu te mando as fotinhas, espero que você se divirta com elas, do jeito que eu me Sempre divirto fazendo. divirto. E esse foi o ensaio fotográfico com a Ive Fávero. Muito obrigada e vamos ao próximo, então. Como é que tá? Dá uma dançadinha. Tá, ver se tá gravado. Tá? Beleza, deixa eu só ajeitar aqui porque. Ficou muito mara esse. Tá gravando ainda, né, Pedro? Ah, não, tem que botar o microfone. Mas enquanto isso, eu vou fazendo isso.